Achei que você falou, não acabou ainda não. Ela estava reunião do dia, então. Um logotipo ali. Ah, bom. Agora sim. Um pontinho mais, né? Vem. Suporte, você vai ficar do lado aqui? Imagina, à vontade. Eu fecho lá, tá? Certo? Podemos começar? Todo mundo de acordo? Pessoal, boa noite. Estamos aqui reunidos para a apresentação e avaliação da monografia do Vicente Lucas Orestes Amâncio, órgão requisito parcial para a obtenção do título de graduado em Ciências Econômicas. 15 minutos para a apresentação, depois nós passamos as palavras para os professores fazerem as considerações. Eu, como orientador, fico por último, os professores comentam. Se quiser levantar alguma pergunta, algum questionamento, temos espaço para isso e a gente vai passando a palavra. Então, depois que o professor termina, você responde. Nós passamos as palavras, os três vamos comentar sobre o trabalho, fazer um questionamento. Feito isso, a gente vai pedir para vocês se retirem da sala para a deliberação relacionada à nota. Depois vocês voltam, a gente fala a nota e nós realizamos o ensinamento, certo? Então, vamos dizer. Boa noite, Lucas, 38 anos, né? Estou aqui para apresentar o trabalho, resultado do artigo do professor Lucas, né? Então, o tema da minha apresentação do artigo é a mão de obra de africanos escravizados no Brasil. Motivos da utilização e o desenvolvimento do mercado. Basicamente são dois artigos. O primeiro fala quais foram os motivos que levaram ao uso do negro escravizado como mão de obra no Brasil, e o segundo artigo, a segunda parte, fala sobre o desenvolvimento do mercado de forma breve, lógico, né, a partir da sua utilização até o final do período do escravo. Então, o primeiro subtítulo ali do primeiro artigo, né, é o início do tráfico de negros escravizados, negros africanos escravizados no Brasil. Então, a gente começa lá com o tráfico organizado após uma decisão de Portugal, uma decisão de uma questão de como ia ocupar as novas terras, né, no caso recém-descoberta, no caso do Brasil. Naquele período, isso no meio do século XV, os portugueses já haviam espalhados, haviam comercializados mais de 150 mil negros retirados, né, da costa da África. A importação ela começa a acontecer no Brasil no final da primeira metade do século XVI, colocado, a maior parte vinha da região da Seriganda, da África, na costa ocidental, conhecida ali, os negros vindos de lá, conhecidos como os negros de Guiné. Eles eram capturados no interior da África e eram obrigados a caminhar até o litoral, os portos, aguardando a embarcação. Nesse trajeto só de captura, que eles caminharem do interior até a parte litorânea, cerca de 20 a 50% dos negros morriam no meio do caminho, porque não aguentavam fazer a trajetória. A condição de clima, sede, fome. Após os negros fazerem toda essa travessia, aguardarem lá no litoral, geralmente em instalações precárias, em grades, posto ao tempo, né? Eles ficavam às vezes dias e semanas aguardando a embarcar, a completar o número de negros para poder embarcar, para que o traficante, né, que fosse exportar ele para as Américas, ele tivesse a maior rentabilidade com toda aquela carga que fosse posta no navio. O navio, também chamado de tundeiro, antes dos negros embarcarem para o navio, eles eram marcados a ferro no peito ou nas costas, porque tinham vários negros de várias etnias e de vários traficantes. Então, para
não ter perda de mercadoria, eles faziam essa marca através do ferro, no peito ou nas costas. A capacidade de cada embarcação ela variava. E nas caravelas portuguesas, que são as primeiras, geralmente dava em torno de 500 negros, 500 cativos. Tudo compilado dentro de um espaço só, né? Passando sede, frio, fome, comendo pouco. E depois, com o avanço, isso mais depois do século XVI, século XVII, com os navios a vapor, aumentou, reduziu o tempo de chegada até o Brasil, no caso, né, até as Américas, e em média ali era em torno de 350 por embarcação. O tempo de envio da mercadoria ou dos negros, né, escravizados, para Pernambuco era em torno de 35 dias, para a Bahia em torno de 40 e 45 para o Rio de Janeiro. Né? Isso que geralmente, depois, né, a gente vai ver um pouco mais para frente, a Angola se tornou também o maior fornecedor ali. Então o tempo médio era isso aí, de 35 a 40, 50 dias. O tráfico, ele nasce a partir do interesse dos mercadores e lideranças africanas. O conceito de escravidão, ele surge dentro do contexto da África. Né? Depois, os europeus, principalmente com os portugueses, esse conceito acaba sendo disturpado. É o modo de utilização que acaba sendo diferente. O cativeiro na África, como eu estava falando, né? O tráfico começa ali com as lideranças africanas, basicamente eram por 3 motivos: compra e venda de negros, né, que eram de outras etnias, por dívida ou por guerra, que era o mais comum. Eles guerreavam e pegavam membro de outra etnia para fazer parte. Só que, no entanto, era uma escravidão de linhagem. O negro, que ele poderia perder, era escravizado, se tornava escravo na outra tribo, ele não perdia totalmente a liberdade. Ele fazia parte da comunidade onde ele estava. Inclusive, ele podia até ganhar a liberdade ou fazer parte daquela sociedade que depois não como escravo. Os cativeiros, como eu falei, né, era apenas para os adversários ou estrangeiros que eram capturados também. Indícios de escravidão, elas já começam a apontar a partir do século II antes da nossa era, antes de Cristo, com os núbios escravizando os egípcios. Há indícios também, a gente vê isso no filme é bem romantizado, né? Mas, embora seja bem menor, de negros nas cidades greco-romanas, no Coliseu, né? Toda aquela parte comercial também. A comercialização dos negros só vai se tornar efetiva a partir do século VIII, por mercadores árabes, muçulmanos e afro-muçulmanos. Começam a tornar o negro escravizado como mercadoria, através de troca, né? Troca de outras mercadorias. O Oceano Atlântico, eu vou abordar isso um pouco mais para frente, ele passa a ser a principal área de tráfico entre o século XV até o final do século, no meio do século XXI. O tráfico de negreiro, ele era uma rede que acaba nascendo, né, como uma tentativa de Portugal a descobrir um novo caminho para chegar até as especiarias na Índia. No século XVII, a África Central, a gente está falando sobre Angola, passa a ser o principal ponto de fornecimento de negros daquele período. Bartolomeu Dias, em 1488, ele começa a procurar uma nova rota, né? Ele ultrapassa o Cabo da Boa Esperança, e depois vem o Vasco da Gama, em 1948, após completar a navegação da África até as Índias, especialistas. Então isso vem revolucionar tanto a questão comercial como um todo na questão marítima. O mercado de especiarias indianas e o pobre cidades mercantis africanas. Agora, quanto aos motivos da utilização da mão de obra dos negros escravizados no Brasil. Houve uma revolução marítima e na rota comercial, como eu havia abordado, né, os portugueses procurando uma nova rota para encontrar outro caminho para chegar até as Índias, e o Portugal foi o primeiro a se lançar nessa exploração ultramarina, em novas rotas, né, no ultramar. Eles chegam até a costa africana e aí eles entram em contato também com os mouros, que foram os excepcionais comerciantes daquela parte norte da Europa, parte norte da África, parte sul da
da Europa. Os portugueses eles continuam o ponto de navegação para a parte sul, mais para o sul da África, para fazer a rota, e eles vão tendo contato com outras etnias, com outros povos e com outros mercados. Os espanhóis, embora os portugueses fossem os primeiros a se lançar em outra mar e explorar essa parte marítima, os espanhóis foram os primeiros a chegar na América. E aí, na sequência, vem Portugal. Com essa descoberta, né, das Américas, contrária, né, porque já existia, né, após os espanhóis e os portugueses chegarem para cá, logicamente eles começam a retirar a matéria-prima, né, a Espanha depois vai levar muito ouro para a Europa, as outras nações começam a ver, né, ficar com uma invejinha e querer também fazer exploração dessas tais Américas. Né. E aí começa uma pressão de ocupação. Os franceses também vêm para cá, eles são os primeiros a tentar fazer um sistema de colonização, no Brasil. A Espanha, a partir vendo que não ia conseguir, o território é muito grande, a Espanha resolve focar no entorno do México e Peru, uma região onde eles tinham muito recurso de ouro, metais preciosos. O início da exploração da terra brasileira começa a ocupar o Brasil utilizando a mão de obra dos índios. Eles começam escravizando os índios, trocando por especiarias para levar toda essa matéria-prima para o Brasil e outros recursos voltados para matéria-prima para a Europa. Nesse contexto, um pouco mais para frente, acabam surgindo os primeiros engenhos aqui no Brasil. E com o surgimento dos engenhos, acaba acontecendo a necessidade de organizar e sistematizar esse sistema. Né? Só que eles tinham um problema com a questão do índio, porque o índio não se adaptou muito bem com esse sistema de escravização. Uma que eles já conheciam as terras, né? Eles causavam muitas revoltas, boa parte dos índios morriam porque eles não tinham defesas contra as doenças que os portugueses tinham, e não tinham também a questão do abastecimento. Né? Supondo que os engenhos eles começaram a crescer e precisavam muito de mão de obra, precisariam de vários outros índios, então eles tinham um problema com o abastecimento com os índios também. E houve também a tentativa de catequização dos índios, né, que inviabilizava a corte também, toda aquela questão católica, né, do cristianismo, inviabilizando a questão da escravização dos índios. Os portugueses eles já conheciam, tendo esse problema com relação à mão de obra, né, já que eles estavam expandindo, os portugueses eles já conheciam a questão da mão de obra dos negros em outras ilhas, né, na Madeira aqui, e também na África. Então, eles já tinham um conhecimento de outro tipo de mão de obra. Por conta da procura dos cativos, e os portugueses também começaram a espalhar, né, a traficar, começou o aumento de procura por cativos. E esse comércio de cativos escravizados no Atlântico Sul, ele se torna um negócio muito lucrativo e rentável para a coroa, né, para os portugueses. No século XVII, em busca de rentabilização econômica, os portugueses começam a ver o que eles poderiam fazer, eles teriam que arrumar alguma coisa para não perder as terras para as outras nações, que também queriam explorar. E aí teve uma sacada, que os portugueses já haviam começado o processo de açúcar nas ilhas do Atlântico. Né? Tinha um outro produto também de terra, que era o trigo dentro da Europa, mas eles já tinham o abastecimento lá dentro, muito enraizado. Daí eles viram uma oportunidade na produção de açúcar para fazer no Brasil. A Corte de Portugal, eles adotam uma medida política de estruturação agrícola das terras brasileiras, né, como já foi dito. E quais problemas que eles tinham? Problemas com a técnica de produção, a criação de mercado, financiamento e mão de obra. Problemas com as técnicas de produção, eles pegaram essas técnicas com os italianos. Eles entraram, os italianos tinham expertise na questão técnica e no modelo de mercado de abastecimento dentro da Europa. A criação de mercado e financiamento eles obtiveram através dos flamengos, basicamente sobre os holandeses, que vieram ajudar bastante, né? Os portugueses foram lá pegar com os flamengos,
E a mão de obra, a grande solução, a grande sacada foi a partir da mão de obra dos negros escravizados, que já estava em alta, né, a utilização. Então, o sucesso da exploração agrícola da portuguesa de Portugal no Brasil se dá por conta desses fatores, né, resolvendo esses problemas. Eles tinham problemas de técnica de produção, questão de mercado de financiamento de mão de obra, eles acabam tendo sucesso para ter o domínio das terras. A importância econômica da mão de obra escravizada. A escravidão ela foi fundamental na formação do Brasil atual. A gente vai abordar um pouquinho mais adiante. Né? Teve uma migração forçada do início até o final da escravidão de aproximadamente 5 milhões de escravos, de negros africanos como escravizados. Colonização no século XVI, ela estava ligada à cultura açucareira. E a criatória ela era bem pouco expressiva, né? Ela estava mais conectada com a atividade açucareira dos engenhos. As pequenas propriedades, em grandes fazendas de gado, no comércio, na navegação de cabotagem, que é o transporte dentro do país de portos, na produção artesanal, essas mãos manuais, em fretes urbanos, na venda como ambulantes e em outros setores, onde os livros começaram a ser utilizados aqui a princípio. Né? Nas grandes propriedades, que eram os grandes latifundiários do período, os negros eles eram usados basicamente em plantations, que são as grandes fazendas de plantações de cana-de-açúcar, de cana, né, para a produção de açúcar. Depois, um pouco mais para frente, começa a ser desenvolvida a plantação de café e logo em seguida, também, mais ou menos no meio, a mineração, a exploração das minas. Os africanos indígenas, eles foram muito importantes, né, por desbravarem as matas, erguerem as cidades, os portos, atravessarem os rios, abrirem estradas e conduzirem os locais mais remotos do território. Intercâmbio entre as cidades, entre o interior e as cidades litorâneas. Né? À medida que começa a expandir, começa a crescer, antes era litoral, eles começam a avançar. Então os negros foram importantes para criar todo esse processo de estrada, né? E adentrar para o meio do país. Mato Grosso, Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás, os cativos estavam ligados basicamente às tarefas contínuas de construção de açudes, tanques, represas, córregos, para facilitar a extração do ouro. Em 1860, por exemplo, uma companhia inglesa de mineração, chamada de São João, ela usava cerca de 1.700 cativos negros. A maior parte deles eram alugados. Ele tinha um mercado, inclusive, de alugar negros. Né? Rio Grande do Sul, por exemplo, era muito forte a questão da criação, do pastoreio do gado, produção de charques, abate de gado, o corte e armazenamento de carne e de couro. Agora a gente vai para a segunda parte do segundo artigo, né? Então a gente viu até aqui quais foram os motivos que levaram até a utilização da mão de obra do negro escravo. Agora a gente vai ver como é que esse mercado foi se formando desde o início até o final, basicamente entre 1550 a 1888. Então, eventual a formação dos negros escravos, né, do mercado de negros escravos, ela foi eventual nas duas primeiras décadas, quando começou o processo de exploração das terras aqui no Brasil. Então, na medida que vai avançando, o sistema de geração de trabalho, da forma como se tinha um trabalho e é dentro do Brasil, ele vai sendo formado dentro do próprio país, naquele mesmo contexto, né? Ele sendo dentro das feitorias e das primeiras povoações prodonatárias. São as pessoas importantes que tinham uma ligação com a coroa e que ganhavam terra no Brasil para fazer exploração e iniciar um negócio também. A importação sistemática, o uso sistemático dos negros começa ali a partir de 1540, aproximadamente.
O açúcar foi o primeiro produto agroindustrial especialmente criado no contexto de ser utilizado no mercado internacional do mundo moderno. O cativeiro, os cativos, eles vinham aí em primeira instância da Ceilândia, eu havia colocado ali, os negros de Guiné, e depois, mais para o final da escravidão, quando a Inglaterra começa a atuar no sentido de coibir os traficantes, eles passam a contornar a costa oriental da África, pegando os povos originários ali, conhecidos como os negros de Moçambique. Então, a coroa portuguesa também, ela cria uma tentativa de regulamentar atividades negreiros, tendo condições melhores, proibindo superlotações, colocando médicos negros para cuidar dos outros negros, mas coisas que foram, segundo a literatura, foi totalmente ignorado, né? Não era levado a sério, não tinha muito controle. Como eu havia falado também anteriormente para a matéria, a Bíblia estimava os negros nesse período, nesse trânsito, né, de sair da África, se deslocar, chegar até a mercadoria até o Brasil, era de 20% e chegava até 50%, em algumas ocasiões até um pouco mais. A febre amarela era um dos principais motivos das doenças internas, os negros, quando eles começavam a entrar em contato com os portugueses. O escorbuto também era uma doença muito temida, né? Era o chamado mal de Luanda, que é uma deficiência profunda que os negros tinham com vitamina C, por conta da má alimentação, pouca água e as condições, enfim, que eles se colocavam lá dentro, né? E, um dos motivos da perda, por conta do terror que os negros passavam nessa experiência, que não dá nem para se imaginar, uma boa parte também se suicidava, se jogava em alto mar, onde tinha oportunidade, né, de se lançar. O tráfico no transatlântico, como ele é colocado, ele promoveu aí o povoamento responsável pelo povoamento do Brasil. Havia também a política da metrópole portuguesa de misturar os negros de regiões diferentes, considerando que se os negros falassem a mesma língua, eles poderiam se articular e criar rebeliões, revoltas, né? Então, quando você mistura os negros de línguas diferentes, culturas diferentes, você dificulta, né? Após o desembarque, quando os negros chegavam aqui, no Brasil, eles passavam pela triagem, eles eram contados por sexo, também as crias, quando a mãe vinha com a criança, né? Era recolhido os impostos de crianças com mais de 3 anos de idade, era feita a limpeza, geralmente os negros que faziam a própria limpeza dos outros negros, cortando, dando banho, isso aqui o professor colocou, a questão da engorda, né, que nem sempre acontecia, mas como ele chegava muito debilitado, colocavam um alimento para o negro ganhar um pouco mais de corpo para poder fazer a revenda. Em alguns casos eles eram vacinados, né? Feito tudo isso, o processo de limpeza, de posto, quando eles estavam mais ou menos preparados, era feito um leilão, onde eles eram separados, depois, se sobrasse alguma coisa, era feita a distribuição desses negros. Valongo, ele foi um ponto importante de receptor de negros, foi no Rio de Janeiro, né? No final do meados do século XIX. Né? Estima-se ali que houve desembarque de 500 mil cativos. E no Valongo, próximo ao Valongo, tinha um cemitério exclusivo para negros, porque muito negro morria quando chegava. Ele chegava muito debilitado, muito doente. Então, considerando que isso era recorrente de acontecer, eles construíram um cemitério para esses cativos. Os grandes portos e importadores e distribuidores aqui no Brasil foi Rio de Janeiro, Salvador, Recife, Fortaleza, Belém e São Luís. Né? Os primeiros portos que começam a receber ali, Pernambuco, a parte norte, também Rio de Janeiro depois. E aí, a gente está falando da questão dos portos, né? Então, esses são os principais portos que recebem e distribuem para dentro do país. Rio de Janeiro, Salvador, Recife, Fortaleza, Belém e São Luís. Aí os receptores, que são as cidades dentro que não são litorâneas, são dentro do país, São Paulo, com a plantação de café, também antes de açúcar, mas também forte em café, Minas Gerais, depois com a exploração
dos minérios, Mato Grosso, Goiás, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, por exemplo, tinha um mercado de contrabandear os negros para a próxima fronteira, para a região próxima fronteira, que é o Chile, Bolívia, Argentina e Uruguai. Agora, o mercado de negros africanos em si, como é que era o seu funcionamento? Né? Ele era regido por um código, ele tinha os seus códigos, suas leis e acordos que eram informais, geralmente não eram formalizados, principalmente no início. Né? Esse mercado começa a se consolidar aqui dentro na própria linha do tempo, entre vendedores e compradores. Os compradores geralmente eles tinham um prazo de 15 dias para decidir se eles iam ficar com o negro. Por quê? Porque durante esse período ele ia ver se o negro não ia morrer, se ele não tinha nenhuma deformidade, se ele não tinha nenhuma doença crônica ou uma conduta, e caso tivesse alguma dessas questões, ele tinha a opção legal de receber outra mercadoria, outro negro em volta. Né? Quem operavam as vendas? Geralmente casas comerciais, grandes casas comerciais, pequenas e médios comerciantes, ou traficantes. Né? A negociação ficava a cargo dos comerciantes especializados na venda de escravos pelo interior. Os cativos, eles eram exibidos nas casas com os armazéns. Eles eram em lugares que eram mais grandes e tinham que receber muita mercadoria, eles exibiam os negros como se fossem na vitrine. Né? Eles eram exibidos na porta desses armazéns aí. E aí, quando chegava a mercadoria, como se tinha mais para frente, eles tinham o recurso do anúncio no jornal, eles anunciavam no jornal que tinha um novo carregamento e programavam um dia para que ia aberto aos compradores para eles escolher. Né? No dia do mercado, que era no dia D, geralmente eles eram organizados, em geral, por idade, por sexo e por nacionalidade. No caso de idade, por idade, sexo e nacionalidade. Geralmente os homens ficavam atrás, os mais velhos ficavam atrás, os homens de cerca de 15 a seus 20, 30 anos ficavam no meio, e as mulheres e as crianças ou sentadas ou agachadas, né, no chão. Após escolhido, o vendedor e o comprador discutiam o preço, geralmente de forma informal, e a condição para pagamento. Uma coisa interessante é que, como essa condição, lógico, né, desumana, poderia causar depressão, enfim, era muito utilizado também em alguns casos como uma forma de estimulante, de gengibre no tabaco, para os negros ficarem um pouco mais ativos. Né? Sobre a demanda da mão de obra escravizada nas plantations, pequenos plantéis, pequenas plantações e vários estados de riqueza. Quem possuíam os cativos? Quem demandavam, compravam, possuíam a mão de obra escravizada? Então, senhores de engenhos, fazendeiros de café, pessoas ricas da cidade, pobres, privilegiados, pares, militares, funcionários públicos, comerciantes, logicamente, né? Inclusive até ex-escravos compravam escravos. O preço médio, geralmente o sexo masculino, sadio, de idade de 15 a 40 anos, tendiam a valer mais do que os outros negros. As mulheres tinham uma tendência a valer menos que os homens, mas também na mesma proporção, ali talvez de 15 a seus 30 anos, comparado aos homens. Né? Mas os homens, o preço deles de mercado era mais alto do que das mulheres. Deficientes e crianças e idosos a partir de 60 anos, eles valiam cerca de 50% a menos do que o negro nessas condições, né? com a mesma de um negro saudável. Para uma operação de engenho, por exemplo, em alguns casos, poderia haver de 60 a 200 cativos. 60% de todo o tráfico, toda a importação, de todo o povoamento desses africanos, 60% era, em torno de 60% ali era do sexo masculino, eram homens. Então, com relação à proibição, né, para proibir o mercado
de tráfico de negros escravizados. Ele começa a acontecer a movimentação lá em 1807, com a Inglaterra, né, acaba com a escravidão lá, decretam o final da escravidão, e começam a perseguir as outras nações escravocratas. No Brasil, isso um pouco tardio, em 1826, Portugal precisou de um financiamento, recorreu à Inglaterra. A Inglaterra exigiu que o Brasil fosse um pouco mais efetivo com relação ao final do tráfico. Né? Então, em 1831 sai uma lei, né, prevendo aqui instituindo a abolição do tráfico no Brasil, que foi ignorado completamente o tráfico como ainda tinha começado. Em 1850, a lei de José de Queiroz, o nome do mesmo parlamentar que levou essa lei, é reiterada essa proibição. Em 1871 a gente tem uma lei importante, que é a lei do ventre livre, e depois em 1888 realmente teoricamente pelo menos, né, por lei, é extinta a escravidão no Brasil. Utilização dos negros africanos aqui no Brasil. Então a gente tinha, quanto aos negros qualificados, basicamente em dois grupos, os qualificados e os não qualificados. Os qualificados ligados a tarefas mais complexas, tarefas mais manuais, que precisavam de mais de grau de intelectualidade, ou mais minucioso, e os não qualificados, que eram tarefas mais simples, talvez ligadas mais com a questão da terra. Né? Então, no trabalho qualificado, por exemplo, a gente tinha os carpinteiros, ferreiros, os farreiros, vaqueiros, cozinheiros, né? E os não qualificados, tarefas mais simples, como eu havia dito, os trabalhos de enxada, eles eram denominados como trabalho de enxada, trabalho de campo, serviço de casa ou serviço doméstico. Percebe que eles não recebiam geralmente a mesma nomenclatura, né? Uma nomenclatura mais simplista, de enxada. As ocupações dos negros, em que áreas eles eram ocupados? A extração de ouro, diamante, nas minas, plantações, colheitas de cana, café, cacau, algodão, na criação de gado, produção de charque, transporte de objetos, de pessoas, construção de casas, pontes, fábricas, distribuição de alimentos com os vendedores ambulantes, quitandeiros. Eles construíam e reparavam as cercas das fazendas, reparavam os barcos e os carros de boi, pastoreio de gado, cuidavam do pomar e das criações dos senhores. Os pequenos proprietários, nas pequenas propriedades, geralmente eles estavam atrelados às tarefas intensivas em habilidades, em incentivos positivos. Nesse caso aqui, existe uma suposição na literatura dentro, o que se acredita que seja mais movimento para tornar mais abrando a questão da utilização da escravidão, né? Mas era uma suposição de um tratamento desses cativos aqui eram mais brandas, né? Talvez fosse uma tentativa apenas, que a literatura coloca, né? Uma suposição de um tratamento mais branco ligado mais com a tentativa de tornar a forma como se recebia a escravidão mais branca. Mas nas pequenas propriedades as tarefas eram mais intensivas em habilidades e eles tinham incentivos positivos. Eu vou colocar um pouquinho mais para frente. Então. Nas grandes propriedades, basicamente, eles eram tratados de forma coercitiva, né, de forma compulsiva, através de trabalho árduo e supervisionado em grandes áreas, trabalhavam em grandes grupos. Meninos de 10 a 12 anos, geralmente estavam ligados a atividades como condutores de carro-boi, transporte de cana, transportando a cana do canavial, que é a mãe do engenho, e os pais, inclusive, utilizavam as crianças que tinham a capacidade para acelerar o processo de trabalho que eles tinham naquele dia, para fazer um trabalho mais rápido. Então, dá para ver também, a gente vê aqui nos trabalhos de habilidades mais, as habilidades manuais que envolvia mais a intelectualidade da criatividade, e essa área também foi explorada pelos negros, né? A literatura também, tiveram vários negros também, que se tornaram mestres de açúcar, por exemplo. Os negros tinham um tratamento diferenciado, basicamente entre os domésticos
e os de senzala. Os domésticos estão conectados aqui em habilidades, e os de senzala estão conectados geralmente com o trabalho dentro do campo, mais coercitivo. Né? Aqui no tratamento diferenciado, por exemplo, as amas de cria, as mucamas, os irmãos de criação, os administradores de fazenda, vários donos de fazendeiros, donos de fazenda, eles às vezes não moravam ali, em alguns casos negros se tornavam administradora daquela fazenda, e contra os de senzala. A remuneração direta também era uma forma de remunerar os índios, através da própria roça, por exemplo. Eles pegavam um pedaço de terra e ele produzia, ele poderia converter ali para a subsistência também, para ele, para o dele. Fazenda de gado, na criação de gado, geralmente, de acordo com o que nascesse, por exemplo, 4 bois, aqui o boi ficava com o que nascesse, né, ele poderia ficar. E no caso de cativo de ganho, era um empréstimo para terceiros, quando ele emprestado, ele poderia ser bonificado com dinheiro, por exemplo, o que não era tão comum. Os incentivos positivos, esse dado ali que eu vou falar um pouco agora, poderiam ser a alforria, não era muito comum, a unilateral era que era dada pelo proprietário, do negro ali, né, pelo senhor. Geralmente mulheres, segundo a literatura, as mulheres tendiam a receber mais alforria do que os homens, receber dinheiros, o que não era tão bem comum, e privilégios dos feitores. Né? Essa questão do privilégio aqui era uma forma também de criar um ambiente mais ameno dentro da senzala, para mostrar para os negros que se tivessem bom comportamento, eles poderiam ser recompensados. Então, esses privilégios também é uma forma do senhor tornar ali menos rebeldes, talvez, né, os negros lá dentro. E, para finalizar o trabalho, uma frase da capoeira, uma cantiga de capoeira, né, do mestre Suassuna, ele fala: agradeço a escravidão, quem quiser que pince as neiras, se não fosse o escravo, não existia capoeira. Logicamente que ele não se refere aqui à escravidão como algo positivo, mas a gente sabe que tudo que a gente tem hoje é graças, né, no caso da capoeira, ela só se dá através do contexto do surgimento da escravidão. Ok? Então é isso aí. Obrigado. Obrigado pela pergunta. Obrigado. Bom, parabéns pela apresentação, né? Entendeu um pouquinho.